Ai, amiga, eu amo quando é collab. Ai, amigo, eu amo também, eu aprendo bem. E hoje vai estar massa, tô super empolgado. Os nossos convidados eles são assim, ó. Eles são muito perfeitos, muito, muito fodas. Então bora, amigo? Só bora, vamos lá! Como a gente veio parar aqui? Fala, fala, galerota! Eu sou o Bruno Eu sou o Lucas. e você está no fundo do poço! Amigo, e olha quem tá entrando, olha ela chegando, essa musa. Seja bem-vinda, Letícia Soares, ao nosso canal, a nossa collab de hoje. Tudo bem, gente? Boa tarde. Muito obrigado, Lele, pela presença. E é isso, amigo. Tem mais gente? Tem mais gente? Tem mais gente sim, olha ele, esse muso, Deus, proprietário da beleza entrando. Oi, amigo! E aí, gente, tudo bem? Vamos às apresentações. Pra você que não a conhece, ela é cantora, atriz, proprietária do teatro musical, maravilhosa. Eu e o Luquinha somos apaixonados pelo trabalho dela. Então, muito obrigado desde já, Lê, por estar aqui conosco. A sua presença pra gente é muito importante, né? Sim, muito obrigado, Lele. Você é uma referência pra gente. A gente acompanha seu trabalho, a gente te admira muito. A gente queria agradecer você pela presença aqui no canal. Letícia Soares! Gente, eu que agradeço. Acho sempre importante assim, a gente ir ampliando as discussões, criando laços e ampliando os laços também. Proprietário do teatro musical por conta de vocês. Acho que eu sou um operário do teatro musical. E acho que vai ser um debate bem interessante. Yes! E ele, esse amigo maravilhoso, ele é ator, sapateador, ele comanda os vídeos aí mais críticos, de críticas sociais, engraçados ao mesmo tempo. Ele é par perfeito, né? Com vocês, Marcos. E aí, gente, eu queria dizer que é um grande prazer estar aqui. E com Letícia, que é maravilhosa. Cara, eu sou muito fã, real. É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Pra você que ainda não entendeu, vamos começar o nosso vídeo de hoje, que é a nossa collab FDP. Hoje a gente vai falar de coisas muito importantes que já passaram da hora de serem ditas, né? Mais do que falar, a gente tá aqui hoje pra aprender. A gente quer ouvir muita coisa e entender muita coisa. Por isso que a gente convidou esses dois maravilhosos. E a gente vai ficar aqui, ó, só prestando atenção e tendo essa aula maravilhosa no dia de hoje. E assim como a nossa primeira collab sobre pressão estética, que nós convidamos o Rodrigo Dami e a Liz Ziese, hoje nós vamos falar sobre questões raciais, sobre a luta antirracista e todos os seus desdobramentos que a gente tá vendo nos tempos de hoje. Nosso primeiro tema, que a gente vai discutir agora, é o que vocês pensam sobre o racismo e o antirracismo nesse momento que a gente tá vivendo. Como tá essa discussão, como tá essa construção, como que tá isso pra vocês agora? Bom, eu acho que o racismo, na real, ele sempre existiu, né? Esse assunto tá meio que em alta, porque a gente tá vivendo uma fase do racismo assistido, assim, com o uso da internet, com esse consumo digital, as pessoas estão entendendo mais e buscando mais saber o que é o racismo. E também, junto com ele, veio essa questão do racismo estrutural, que parte de um sistema político e social e econômico que a gente vive no nosso país. É importante falar que o racismo nos Estados Unidos e o racismo que a gente tem aqui, que é o mito da democracia racial, que somos todos iguais e somos todos, enfim, no Brasil isso é um mito, enquanto em outros lugares é um racismo declarado. Aqui a gente ainda está quebrando essa questão. Está sendo importante a gente ter essas plataformas que estão buscando a gente para tentar entender o nosso lado, só que seja uma luta que não seja só por uma onda de quarentena, mas é isso, o racismo sempre existiu, agora ele está sendo assistido de outras formas, mas a gente sempre viveu com ele. O professor Silvio Almeida, ele usa um termo que eu gosto muito, que é o provocativo, né? Falando de micareta racial. O que é essa micareta racial? A cada 3 dias, em fevereiro, a gente vai falar fervorosamente sobre o racismo, porque é uma merda, porque a gente odeia, acabou, vida normal, vida que segue, bola pra frente, etc. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para que essa demanda de discussão e de reflexão e entendimento sobre a questão racial no Brasil, que ela não seja uma expressão dessa micareta racial. Esse momento onde a gente está, como o Marcos muito bem disse, vendo o racismo, assistindo, né, o racismo assistido, que não é que esteja maior ou menor, a questão, como disse o Will Smith também, né, que hoje está sendo filmado com maior frequência. E quando você filma e quando todo mundo vê, é meio difícil
difícil de você, tipo, fingir que não tá acontecendo. Falando do mito da democracia racial, eu acho que o Brasil ele tem um jeito muito diferente, muito particular de vivenciar a questão racial. A gente ainda tá encontrando, eu acho, assim, pelo menos eu enquanto mulher negra, eu acho que a gente ainda tá encontrando a forma como a gente discute, amplia a discussão, né, de uma maneira geral. A gente tá super avançando, eu sou uma pessoa que cresceu nos anos 90 e vendo a forma como as coisas são discutidas, debatidas e enfrentadas, o que é melhor, o que é mais importante. Em comparação à forma como eu cresci, eu vejo muitos avanços. Às vezes a gente corre, às vezes começa a ralentar, mas acho que de uma maneira geral a gente está andando para frente. Então, assim, o momento atual onde as pessoas percebem a questão racial como uma pauta que não pode mais ser ignorada, que não pode mais ser considerada como mimimi ou qualquer desculpa que o racismo encontre para poder minimizar a nossa tarefa. E mais ainda, a questão da discussão antirracista, ela é muito mais do que urgente, porque eu sofro a violência, eu não tenho que ficar falando sobre ela. A violência é contra mim, não é a mulher que precisa entender como que não vai ser estuprada, é o homem que tem que parar de estuprar. Não somos nós, os negros, que precisamos todo o tempo dizer, olha aí, ó, isso aí é racismo. A sociedade precisa se olhar, as pessoas precisam começar a conhecer, sobretudo o país onde vive, porque assim, num país miscigenado como o nosso, é muito surreal uma pessoa virar pra mim assim, nossa, mas é horrível, né? Não é possível. A gente tá vivendo na mesma sociedade. Se você está em um lugar onde, de repente, você encontre poucos de mim, você precisa questionar esse lugar. E não sou eu que tenho que falar, gente, ó, pelo amor de Deus, hein? Olha esse lugar. Porque fica muito cansativo. É sempre esse lugar que a gente precisa ocupar. A quarentena expondo um monte de questão, desigualdade social, miséria, expondo inclusive do rombo que é criado nesse país com relação à estrutura racial e o racismo estrutural e da forma como... O racismo estrutural significa que a forma como o negro é tratado no Brasil estrutura a sociedade brasileira, isso é muito sério. Então, assim, a gente olhar para isso, não tá dando para desviar o olhar, porque é uma pancada atrás da outra. Se você ainda desvia o olhar, realmente não vai ter jeito, vai continuar essa porcaria. Mas, se você puder aproveitar esse tempo de agora, se desconstruindo em tantas coisas, eu acho que a gente vai conseguir sair dessa pandemia com um olhar um pouco mais treinado, olhando e lutando contra essa estrutura racial que permite que jovens negros como o Marcos não cheguem a fazer a idade dele. Você tem 21? 24. Jovens negros não cheguem aos 24 anos. Precisa fazer com que a gente consiga não sobreviver só, viver de uma maneira equânime dentro dessa sociedade que a gente está. E aí, Lê, puxando o gancho de uma coisa que você já começou a falar, qual foi o papel, se é que a gente pode chamar isso, da pandemia, da quarentena? Qual foi o papel disso tudo, na opinião de vocês, para essa luta antirracista? Vocês acham que ajudou na luta antirracial? Se ajudou, por que ajudou? O que vocês pensam sobre isso? Essa questão do isolamento social e do impacto do isolamento social, essas coisas que estão acontecendo, a gente tem também, muita coisa tem se potencializado, assim, então muita coisa que a gente vem consumindo toma uma proporção muito maior. Então, vídeos, por exemplo, de ataques homofóbicos, racistas, contra as mulheres, toma uma proporção muito maior, porque as pessoas estão dentro de casa e estão consumindo, né, esse tipo de conteúdo. Para esse sentido da questão racial, o que é contribuir, né? Porque ao mesmo tempo levantam-se várias questões raciais que precisam ser discutidas. Tem uma onda vou na onda também dessa questão do agora vamos também divulgar meus amigos pretos. Só para complementar isso que você tá falando, eu acho que é muito essa questão, tipo assim, não adianta só você postar uma imagem com fundo preto e falar, tipo, fiz minha parte. Eu acho que é muito além disso, né? Na verdade, isso não é nada. É exatamente isso. Eu fiz até um vídeo sobre isso, porque teve essa onda do Black Lives Matter, que daí eu recebi muitas ligações. Até a Letícia pode confirmar, a gente nunca foi tão consultado como a gente tem sido ultimamente. Entendeu? Amigo, você tá bem? Pelo amor de Deus, que coisa, que loucura essa coisa toda de racismo, amigo. Pelo amor de Deus, é tudo muito novo pra mim. Você é meu único amigo preto. Se alguma coisa acontecer com você, eu te mato. Eu tô bem, Ana Clara? Eu só queria te dizer que eu tô com você nessa, eu tô com você junto nessa causa. Eles não passarão. Ao mesmo tempo que existe um interesse das pessoas em realmente querer entender a causa, querer entender o movimento, querer participar de um grupo antirracista, existe também uma onda de influencers, de pessoas que querem seguir essa linha só para levantar uma bandeira que às vezes nem vai dar conta depois. Então, com essa tipo questão assim, olha, eu fiz minha parte, hein? Eu fiz minha parte. Exatamente. Vocês viram, hein? Eu postei fotos dos meus amigos pretos ali no Stories. Depois a gente olha, eu botei a tela preta, aí eu tirei porque polui um pouco o meu feed, mas
mais. Eu fiz, hein? Exatamente. A gente sente, né, quando realmente a pessoa está interessada e quando a pessoa está só se aproveitando, né, também da situação. Muitas pessoas vieram realmente tentar entender a causa e muitas pessoas quiseram só assistir, pegar o panfleto, ler e depois sair andando como se nada tivesse acontecido. Eu não acho que a pandemia ajudou ou atrapalhou, no final das contas. As pessoas que são interessadas em fazer a diferença com relação às coisas da vida, as coisas do mundo, né? Independente de pandemia, e mais do que isso, assim, em situações extremas como uma pandemia, essas pessoas são tocadas de uma maneira muito mais profunda com relação a um olhar solidário, um olhar empático. Tipo, gente, tá uma droga, o que eu posso fazer para poder tentar melhorar um pouco, sabe? Porque, caramba, tem a pandemia, agora, pô, o policial com o pescoço do pé de uma senhora que estava defendendo um amigo, nem tô falando do George Floyd, falando aqui em São Paulo. O George Floyd, pô, Black Lives Matter e Black Lives. Aconteceu uma situação exatamente igual aqui em São Paulo. Não teve tela preta, não teve eu sou antirracista. Para as pessoas que têm esse olhar empático, essa vontade de fazer o bem, a vontade de ajudar o próximo, obviamente que uma situação extrema como a que a gente está passando só faz esse tipo de sentimento e de escuta e de olhar, de reflexão, aflora no coração das pessoas. Então, quem é do bem vai sair melhor e quem é do mal tá piorando. Mas tem muita gente muito séria, muito comprometida de fato e realmente muita gente tem aproveitado esse momento para de fato refletir, puxa vida, minha avó falava coisas, eu reproduzo essas coisas que minha avó fala. Putz, na minha família teve essa moça que sempre trabalhou na casa, todo mundo falava que ela era da família, mas ela nunca comeu à mesa. Eu vejo, assim, reflexões genuínas de muitos amigos meus não negros, que é uma coisa que é de coração mesmo. Da vida, como eu estive tão cego, tão surdo a essas situações. Ao mesmo tempo, você vê pessoas maldosas mesmo, e que aproveitam essa oportunidade para... Igual lá nos Estados Unidos, que uma senhorinha pintou o chão, estava escrito Black Lives Matter, e ela foi lá por cima e pintou, porque All Lives Matter, sabe assim? All Lives Matter, ok, mas como eu estava dizendo, aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Se All Lives Matter, então a gente tem que falar dessas lives que super matter e que estão morrendo aí. Ao mesmo tempo, a gente tem visto pessoas que, puxa, super estão se envolvendo, de fato, e se envolvendo enquanto aliados, sabe? Tipo, não é, porque eu não vou saber nunca o que é o racismo, então eu não vou falar dele, porque essa dor eu nunca... Tudo bem, mas não é porque você não vai nunca sentir um tapa na cara de um marido que você não vai se solidarizar com uma mulher que sofre violência doméstica. Eu sempre falo que empatia não é sentir a dor do outro, é acreditar no outro quando ele disser, tá doendo? Opa, tá doendo? Então vem cá, chega aí. Vamos ombro a ombro, você quer que eu te carregue pro hospital? Como é que eu te ajudo a andar? É isso, eu não preciso sentir a sua dor. Eu preciso acreditar em você quando você falar pra mim que dói. Eu acho que também tem isso, né? A gente precisa sim discutir o racismo, porque muitas vezes os brancos falam, caramba, mas de novo, isso tudo é mimimi. Mas a gente, como a Djamila mesmo diz, a gente precisa discutir sobre o racismo, porque o racismo foi inventado pelos brancos, inventado por um homem. Então, eu também não preciso esperar que alguma mulher seja espancada ou que seja morta e que essa violência seja assistida e divulgada para eu estudar sobre o feminismo. É muito importante a gente ressaltar isso também. Vocês discutiram sobre gordofobias, a gente está falando sobre racismo. A gente também precisa falar disso pós-pandemia também. É muito fácil a gente estar discutindo agora, porque tá todo mundo em casa podendo assistir. Mas eu quero ver se esses assuntos vão prevalecer pós esse processo que a gente está vivendo, que é de isolamento social. Vocês estavam falando esse negócio muito de mimimi, a gente estava com a Bia Lute e ela falou uma frase que sempre ficou na minha cabeça, que é assim, perguntaram para um amigo dela o que era mimimi, e ele respondeu exatamente isso, mimimi é a dor que só dói no outro, você não precisa doer em você para você ajudar, você só tem que ter empatia em olhar pro próximo e querer ajudá-lo, entendeu? E isso é o que a gente está fazendo aqui, a gente está abrindo a nossa plataforma e agora, independente de engajamento ou de número, a gente está abrindo a plataforma para que pessoas vejam vocês acima de tudo, entendeu? Porque se a gente não pode falar, então a gente vai trazer pessoas que possam falar, porque isso tem que ser falado, entendeu? E é importante dizer também que, assim, a gente está explicando e a gente está trazendo essas questões que são relevantes e a gente sente sim que a gente precisa de mudança, mas não é uma obrigação nossa ter que explicar e ter que toda vez explicar e mostrar livro, porque não é uma obrigação nossa ensinar. A gente não é professor de história. Tem uma coisa também, Marcos, as pessoas falam assim, porque eu não li livros, eu vou assim, tudo bem, gente, eu não preciso de ser um intelectual formado em Sorbonne para poder falar sobre a questão
racial no país, eu moro nele. Algumas pessoas estudaram mais, outras estudaram menos, algumas têm nível superior, outras não têm, algumas pessoas mal escrevem, outras são analfabetas funcionais. Então a gente tem que partir do pressuposto que, assim, esse assunto não precisa ser uma coisa, assim, a gente não vai discutir porque eu não li Djamila, né? Então, se eu não sei nem o que eu tô falando. Eu não sei quem é Bell Hooks, então, putz, eu não vou... É óbvio, tem estudiosos incríveis, se você quiser se aprofundar no tema, intelectuais brasileiros, negros, eu acho que a gente a gente tem, e essa coisa da visibilidade, parece que Djamila acabou de inventar a escrita, escreveu um livro, agora a gente sabe tudo sobre a questão porque não precisa, né, já tem uma galera que estava fazendo antes, que inspira, inclusive, que abre espaço para que Djamilas existam. Então a gente também tem que falar dessa questão da invisibilidade das coisas que são anteriores a nós, porque a impressão que dá quando a gente fala de negritude é que a gente está sempre inaugurando uma coisa, é sempre do zero que de repente aparece Letícia Soares. Oi? Exatamente. Tem muita gente antes que abre caminho para que a minha presença seja franqueada, sabe? Você possa pensar em conseguir entrar. Uma coisa também que eu acho interessante dessa pandemia foi justamente a gente se apropriar dessas plataformas digitais. Eu, por exemplo, eu tinha feito um stories, sabe assim, sei lá, mesmo fazendo lives, de repente fazendo live cantando, de repente encontrando novas e outras tantas plataformas e cumprindo a função para as quais elas foram criadas, de aproximar distâncias. Óbvio que depois eu penso assim, putz, tá, então acabou a pandemia, a gente tem que fazer o quê? Encontros semanais sobre discussão de temas de larará. A gente tem que ficar falando dessas coisas até que elas não precisem mais ser ditas. Sim. Não é assim, não, você já falou disso ontem, então acabou o assunto, tá? E é isso, a gente precisa discutir sobre essas coisas até que não seja mais necessário falar sobre elas. Total. Chega um momento onde a Letícia, você não vai precisar, a Letícia, aquela nega, só tem eu! Tá, que prazer, né? Várias outras coisas, falar, até esgotar. Sim, todo mundo é várias outras coisas, né? Quando a gente tava falando sobre gordofobia, a gente até falou sobre isso. Eu falo assim, tá, eu sou uma mulher, eu sou gorda, eu namoro, eu como salada, eu vivo, eu vou na academia, eu trabalho, a minha vida é normal. Eu vou para uma outra pergunta, que é agora sobre o nosso trabalho, o nosso ofício. E aí eu quero perguntar para vocês, se vocês como artistas, como vocês enxergam o modo que a luta antirracista está no meio, como isso está acontecendo no meio. Pro Marcos, por exemplo, se aconteceu alguma mudança no audiovisual, se no meio do teatro musical, para ler, tem alguma mudança, o que vocês acham disso? Eu acho que no audiovisual e no teatro musical, o que a gente precisa é não só da questão de representatividade, quando a gente também fala de racismo estrutural, isso vem muito nessa questão também, né? Porque a gente não precisa só de representatividade na TV, nós precisamos de oportunidades para pessoas pretas escreverem, para pessoas pretas produzirem, para pessoas pretas, para que essas pessoas façam parte dos bastidores também. Porque eu não quero fazer só um conteúdo que eu seja o protagonista da história, seja preto, mas por uma história escrita por um branco que não é o lugar de fala dele, entende? Então, mais do que essa questão da representatividade, que tem mudado, sim, a gente está vendo minimamente, mas a gente está vendo uma evolução no sentido agora pessoas pretas estão protagonizando as campanhas publicitárias, fazendo papel importante no teatro musical, por exemplo. Só que a gente precisa de pessoas pretas que escrevam novelas, de oportunidade para essas pessoas pretas, porque existe sim. Porque antes as pessoas sempre falavam que no teatro musical, por exemplo, não existiam... é tão difícil de encontrar atores pretos ou atores que cantem, dancem e atuem. Mas, cara, sempre existe... Vai assistir a Cor Púrpura, lindo, sabe? Que o elenco inteiro é preto e super talentoso. A Rua Azusa, Dona Ivone Lara. A gente precisa de pessoas que estejam à frente desses projetos também. Eu acho que tem essa coisa de estar à frente, né? Mas a gente ser mais jovem, acho que já cresceu com uma autoestima mais potente, eu acho. Autoestima forte, porque a gente é dominado muitas vezes por essa síndrome do impostor, sabe? Do tipo assim, ai meu Deus, agora eu vou dirigir um negócio, mas eu não sei fazer, eu não sei como, mas eu vou precisar de alguém para me dar uma tutela, porque eu não sei fazer. Ao passo que pessoas brancas simplesmente vão e fazem. Uhum. E se errar, nem é erro, é experimentação e tá tudo bem. Que às vezes eu me vejo assustada e de repente fazer outras coisas, ir além da... Porque quando eu vou como assistente, eu tenho assim, putz, eu sei fazer, Uhum. Mas aí, de repente, quando chega no outro lado, eu falo, caraca, eu não sei fazer, eu não vou conseguir fazer, porque não é pra mim. Você entra nesse lugar dessa síndrome que
que, enfim. Falando, assim, sobre o mercado de teatro musical, eu tô esperando para ver, assim, sabe? A gente não sabe o que vai ser o teatro musical tão cedo, assim. Talvez a gente, quando as coisas voltarem, quando a gente retomar nossas atividades, essa efervescência do Black Lives Matter já vai estar tão longe que as pessoas vão continuar a reproduzir os mesmos comportamentos de sempre, criando perfis absolutamente excludentes, onde cor de pele é uma característica, sendo que perfil, para mim, é tipo assim, personagem é alto, personagem é baixo, personagem é mais gordinho, personagem tem um cabelo loiro. Coisas que, de repente, o artista consiga alterar. No passado eu tinha feito uma audição e aí a produtora perguntou assim, Letícia, essa personagem é muito magra. Você topa emagrecer? Tá. Top. Não emagreci porque eu não consegui emagrecer. Mas era um perfil. A personagem era uma mulher historicamente com aquele corpo. Então, sei lá, eu sempre uso o exemplo de Elphaba, que eu amo esse musical. E Elphaba é verde. Num país onde o professor dela é um bode. Onde um macaco conversa com uma feiticeira. Mas a Elphaba ela não pode ser negra. Não, mas mas na Broadway já teve uma negra. Então, shame on you, Brasil. Porque nós somos aqui 56% da população, e se nos Estados Unidos com 12% a gente já tem uma Elphaba negra, a gente precisa falar muito sobre questão racial no país e precisa falar sobre questão racial dentro do mercado de teatro musical. É óbvio que eu não estou aqui cuspindo no prato onde eu como, e graças a Deus eu tenho comido bem. Estou em São Paulo há 6 anos e a Corpor para o meu 11º musical. Ininterruptamente, eu nunca parei de trabalhar. Eu nunca tive entre safra em teatro musical dentro da cidade de São Paulo, e fui fazer a Cor Púrpura fora, né? Enfim, todas as coisas aconteceram. Então, quando na Cor Púrpura, as coisas já estavam mudando no mercado de teatro musical, já tínhamos o fim do Teatro Renault, com muita dor no coração, que o Teatro Renault, mal ou bem, você ia fazer audição para o gringo e muitas vezes respeitavam muito a opinião deles. Então, se o gringo quer fulano, ele quer fulano e acabou. Então, acho que abria muito mais oportunidade. Eu não sei o que esperar ainda do teatro musical, mas o que eu espero é dos meus pares. Eu espero mais dos meus pares do que de qualquer produtor. Consciente das coisas e observando o que acontece, a gente precisa, enquanto categoria, se organizar. Precisa começar a tomar a rédea do assunto, porque é isso, assim, a gente precisa do teatro musical, óbvio, a gente precisa das artes, precisa de produtores, mas eles precisam de nós muito também. Muito mais do que a gente deles. É o networking que a gente precisa entender para poder dominar também. Porque eu, com 2 telefonemas, eu não consigo ganhar R$10. Com um telefonema, o produtor consegue 10 milhões. Então, a gente precisa conversar sobre os meios de chegar a essas fatias. Eu não sei se esse meio ele é público. Quando a gente fala do racismo estrutural, a gente fala de estrutura. Se a gente quer romper, a gente precisa falar da estrutura também. Então, não adianta estar a Maju na ponta. Eu preciso de um redator preto, cinegrafista, sei lá, eu preciso de mais gente preta. Preciso de gente pensando notícia para caber naquela boca da Maju. Então, se a gente fala de estrutura racial, a gente precisa falar de transformação estrutural em todos os aspectos. E aí, no teatro musical ou no audiovisual, isso não tem como ser diferente. Acho que no audiovisual ainda é até pior, porque, tipo, quem faz cinema? Qual é a criança preta que na acorda e fala assim, você é cineasta, cara? Não sei, tô olhando assim, você é cineasta hoje, mãe. Pai, você é cineasta. Pai, tá bom, lá da cozinha o pai responde. A gente tá longe e perto, então acho que a gente precisa aproveitar esse momento pra poder avançar muito, tipo assim, já que tá rolando, então bora correr. Chegar lá na frente, tem umas 10 km de distância lá pra trás, assim, putz, ainda bem que a gente correu, né? O que não pode é botar o perfil Black Lives Matter anteontem e hoje ter apagado porque polui o feed. É mais ou menos essa provocação. Olê, e puxando o gancho que você comentou desse episódio infeliz dessa senhora lá fora, que passou a tinta alegando que não é Black Lives Matter, é All Lives Matter. A Beyoncé lançou agora o último álbum dela, que é o Black King, e aí tá sendo, dentre todas as outras repercussões, tem uma que é da parte de pessoas brancas que estão alegando que eles não gostaram porque ela tá ofendendo a eles, falando que o que ela quer é que não é igualdade, ela quer, tipo, ultrapassar, ela quer que os negros fiquem acima dos brancos. Então, tipo assim, essa galera que acredita na supremacia branca, eles estão alegando isso. E aí eu queria saber o que vocês pensam sobre essa questão. A branquitude é uma patologia, né? A branquitude é patológica. Normalmente a gente fala da questão racial, sempre olhando, obviamente, a questão do negro, porque o branco, ele nem se racializa, né? Ele se universaliza. Eu sou universal, tudo que é fora de mim é negro, é índio,
grande, é japonês, é qualquer outra coisa, que não sou eu, porque eu sou universal. Quando você pensa numa meia cor de pele, você pensa na minha pele. Então, acho que é a reflexão mesmo de uma patologia. Quando a gente fala dessas estruturas de privilégio, e refletir sobre o privilégio é uma coisa, tipo assim, pra que eu vou falar sobre refletir sobre o privilégio? Tipo, porra, eu tô aqui no topo do mundo. Eles que lutem, né? Se eu tô aqui dirigindo a empresa do meu pai foi o que eu mereci. E aí eu vejo essas críticas, assim, porque eu acho até, sei lá, eu acho risível, sabe? Eu não consigo nem levar a sério qualquer pessoa branca, agora, em 2020, que venha fazer, tipo, white explaining, sabe? Eu não tenho paciência mais. Pra mim, a pessoa começa a falar e eu começo a ouvir assim, blá, blá, blá. Cala a boca, guarde-se a sua insignificância. Só que a branquitude não é insignificante. Ela é, tipo, um dominador, conquistador do mundo. Desbravou o Atlântico, trouxe gente pra trabalhar escravizada nesse país e em outros tantos. Com a escravidão, o branco é um conquistador, o branco ele é supremo, ele é supremo dentro da sociedade. Mas é o que eu não consigo pensar nisso. Usando o exemplo da jornalista que falou, porque a animal print você tá falando, porque você não tá falando direito da África, porque você vai falar, Beyoncé, você não sabe. Beyoncé, você não sabe ser preta. Você não sabe nada. Eu que sei. Porque eu estudei, eu li, eu sei. Eu sei muito mais que você, Beyoncé. E aí, pra mim, isso é um tipo de coisa. Nem bate na matemática, nem bate na equação. Me desliga, sabe? Então eu fico ouvindo. Tem. Porque ouvir, pra mim é tipo nada. Sei lá, fala aí, Marcos, porque... Eu acho que tem uma questão aí, que, por exemplo, eu acho que esse tipo de reação que os brancos têm com esses pronunciamentos e com essas atitudes, eu acho que, na real, é um medo de perder o posto, porque eles sabem que a gente está chegando lá. E a gente não está buscando ser superior a ninguém, a gente está buscando igualdade, a gente está buscando as mesmas oportunidades de emprego, a gente está buscando um tratamento igual para todos, independente da cor da pele, sabe? E eu acho que eles começam a se comportar assim porque eles sentem um medo e uma pressão muito grande, porque a gente está vindo com o pé no peito, e uma resistência muito grande, então eles começam a tentar atacar e ensinar a gente como é que faz para retroceder e não para avançar. Então, o branco, ele também ele tem um medo, desculpa, muito a branquitude, tá, gente? Não estou falando de Lucas e Bruno, estou falando da branquitude, enquanto esse espectro, que é isso. O mundo é comandado por homens héteros, cisgêneros, ricos e etc. Porque eles têm muito medo que, chegando ao poder, que a gente sabe que a gente pode chegar, que a gente trate eles como nós fomos tratados. Exatamente. Porque é nesse momento que se manifesta, para mim, a face mais feia do racismo. Que é a hora que ele tem tanto medo de que eu, que fui oprimido a vida inteira, chegar no lugar de opressor, não quero o seu lugar. Eu quero que exista um mundo onde eu possa criar o meu lugar. Mas eles têm muito medo de que quando a gente chegue nesse lugar, a gente comece a tratá-los como nós somos tratados ao longo da história. Eles tiram o nosso comportamento a partir deles, da patologia deles, e eles são loucos. Vê vídeos de pessoas que seguem a Ku Klux Klan e esse tipo de supremacistas e fala, caraca, cara, Deus deve olhar pro mundo e falar, cara, que rei, rude, olha que tanto bicho maneiro, tinha, sei lá, tinha o golfinho massa, tinha tanta água, achei que o golfinho ia mandar. Olha essa raça de gente que se mata, que se destrói e que tem medo do outro, porque se o outro sobe e fizer exatamente o que eles fizeram, estão muito lascados. A gente já tá chegando ao finalzinho do nosso vídeo. A gente quer fechar perguntando como que, por exemplo, eu e o Lucas, nós estamos aqui abrindo a nossa plataforma, independente de engajamento de número, como que na visão de vocês, pessoas brancas, pessoas não negras, podem ajudar, e não só com uma postagenzinha, tipo, com fundo preto, Black Lives Matter, mas como as pessoas podem ajudar de forma efetiva vocês, mesmo que com pouco ou com muito, como que vocês acham que, por exemplo, eu e o Lucas podemos ajudar vocês dois? E, enfim, qual que é a mensagem final que vocês acreditam dessa questão da luta antirracista? Eu acho que a gente pode partir de uma atitude prática, assim. Mais do que a gente comprar um livro para ler, para tentar entender a causa e tentar ligar para um amigo, a gente pode partir de um princípio prático, assim. No meu convívio social, quantas pessoas
são pretas? Se eu sou empresário, quantos funcionários pretos eu contrato? Eu sou diretor de teatro, quantos atores negros eu tenho na minha companhia? A gente reconhecer que esses espaços não estão sendo preenchidos por um grupo considerado minoria, que eu estou tentando estudar no sentido teórico, mas eu não estou sendo prático. Mais do que a gente tentar buscar essas perguntas e como eu faço, é um lugar de reconhecimento. Você reconhecer o seu lugar enquanto privilegiado, porque você é privilegiado, você não é parado pela polícia, se você não tem chances de morrer simplesmente se você não tiver com seu documento, a sua perspectiva de vida é muito menor comparado a um homem preto, então você é privilegiado. Então, é você reconhecer o lugar que você está, quantas pessoas pretas estão ocupando esses lugares e o que você pode fazer para contribuir para que essas pessoas pretas ocupem esses lugares que foram retirados delas por direito. É o lugar da consciência e do reconhecimento. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Criar oportunidades, né? Acho que partilhar conhecimento, porque conhecimento é o poder. É o conhecimento que vai agudizando os abismos, no final das contas. Eu sou um produtor negro que está aí batalhando lá. Pô, você tem um produtor branco que já sabe como faz? Dá o bizu, cara. Lucas e Bruno já estão fazendo, vocês já estão aqui. E eu tenho certeza que provavelmente a branquitude mais jovem, um pouco mais desconstruída, está aí tentando fazer a sua parte para poder as coisas acontecerem. Mas a gente fala de uma estrutura que é milenar e que não amplia o acesso ao poder. E o acesso ao poder, ele passa pelo conhecimento, a partilha desse conhecimento. Que acho que é desse jeito que a gente vai conseguir fazer com que esses abismos se diminuam. É pensar de que forma você rompe só, tipo assim, agora eu já sei que realmente tem menos gente. Poxa, que chato, né? Bola pra frente. Eu acho que é uma coisa que eu fico refletindo mesmo sobre de que forma a gente vai pensar em criar alternativas para ampliação da nossa presença e também da nossa permanência, né, nos lugares, assim. Eu fico sempre com essa sensação de que, como a gente nunca tá em muitos nos lugares, se tem eu, vai ter eu e mais uma. Se o espetáculo não for um espetáculo para pessoas negras, que aí é isso. Hoje eu faço a Cor Púrpura. Graças a Deus, eu adoro a Cor Púrpura. Amo essa oportunidade de poder fazer a protagonista de um musical, né? Mas ainda é uma protagonista negra. Precisa dessa pessoa negra. Quando não tem lá brifado, negros, então vai ter eu mais uma, vai. A gente fica com essa paranoia, tipo assim, putz, a qualquer momento eu vou ser substituída. Você tá sempre se provando tanto, eu já não sei mais o que fazer, tipo assim, numa audição, porque eu não sei dar mortal pra trás. Só isso que falta, porque tem que chegar lá, cantar, dando um agudo e dar um mortal pra trás, assim, louca, pra poder falar. É por isso que eu tô aqui. Você precisa realmente se justificar tanto a sua presença, às vezes até pra si mesmo, que você entra num lugar onde o que você fez ontem precisa ser superado por uma coisa agora extraordinária, porque se você só está nos lugares, a sua presença só está permitida se você for extraordinário. Esse crivo não é o mesmo para a branquitude, a gente sabe disso. Esse crivo da alta performance vocal e corporal nossa. Surreal. Exatamente. Você não tem espaço para mediocridade. Não é medíocre no lugar, tipo assim, tá vendo? Não é tão bom. Não, tipo assim, você ser só bom. Da gente começar a pensar, tipo, como a gente também amplia os lugares para que a gente possa estar em tantos, que a gente também não cria esse lugar onde a nossa presença logo, ela já tá fadada à substituição. Porque nós somos altamente substituíveis e só ter uma cara preta lá que tá tudo bem, quando a gente sabe que não é muito bem assim, né? Esse é um assunto que pode ser chamado de mimimi. Pode ser falar assim, ai, que chata, toda vez. Tá vendo? Por isso que não vai ficar. Depois, quando for substituída aí, tá vendo aí? Porque as coisas acontecem desse jeito há tantos anos que muitas pessoas entendem que esse é o jeito de fazer. A gente entra nesse lugar onde a gente não coexiste. A gente está sempre cumprindo uma função da cara preta que precisa ser colocada nos espetáculos. E isso precisa ser refletido. Maravilhosa! De tudo isso, gente, a gente queria agradecer muito a presença de vocês. A gente abriu um espaço para falar porque a gente acredita que todo mundo merece ser ouvido e tudo tem que ser discutido quando precisa ser falado, e isso precisa muito ser falado. Então a gente queria agradecer muito a presença de vocês e pedir para todo mundo se inscrever, curtir, ativar o sininho, né, amigo? Não esqueçam que a gente também tá no Instagram, @Fundo do Poço. Deixem as vossas redes sociais também, Instagram, o que vocês tiverem de projetos aí, pra galera ficar sabendo e acompanhar vocês, porque eu e o Luquinhas, a gente já acompanha, nós já somos apaixonados por vocês. O meu é @MarcosFelipeoli. Tô no Instagram lá fazendo vídeos no IGTV. O meu Instagram é Letsoartes. Tem um canal no YouTube também que é Letícia Soares Musical. Eu acho que uma coisa importante também é as pessoas começarem a seguir gente preta, sabe? Tirar a gente do anonimato. Não é possível que, nesse momento, de um espetáculo super premiado, de um elenco premiado, atriz que ganhou prêmios e ninguém sabe quem é.
Precisa existir. Senão, toda vez, é do zero que a gente começa. Só pra encerrar, é uma coisa que eu converso diariamente com o Lucas, que é o que a gente acredita muito, inclusive me corrijam se eu estiver errado. Não só a igualdade, eu acho que a gente tem que lutar cada vez mais por equidade de direito. Tem que ser tanto quanto qualquer outro, entendeu? Então, desde já, muito obrigado a vocês dois de coração por terem separado esse minutinho e falar, enfim, com quem acompanha a gente, com quem tá disposto a ouvir esse bate-papo que a gente teve com vocês. Então, muito obrigado de coração. Gente, muito obrigado. E, gente, Letícia, você é uma mulher incrível, Soares. uma atriz incrível. Parabéns pela mulher que você é, que você representa hoje em dia para o nosso teatro musical brasileiro. Você serve de inspiração, assim, para diversas pessoas pretas e mulheres que estão tentando ocupar esses lugares também. Parabéns pela mulher guerreira, porreta que você é. Você é incrível! Maravilhosa! E mais, Marcos Oliveira, um ator foda do caralho. Ele é foda, ele é foda. Ele faz... Me deixa sem ar, esse menino. Ele tá arrasando, gente. Então, esses dois aqui, pelo amor de Deus. Ele merece um programa. Cadê o programa, entendeu? É isso. Galera, até o vídeo da semana que vem, hein? Beijo. Até. Se inscrever, curtir, compartilhar pra todo mundo. Manda em todos os grupos. Tchau.